meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e mais uma vez nós vamos começar com o nosso especial Halloween. 15 dias, 15 vídeos, 15 filmes. E hoje nesse dia diferente, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário, principalmente agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito. E não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, que se você fica por aqui você perde muita coisa. E sem mais delongas, pega essa pipoca sua água para açúcar e vamos para o nosso especial Halloween de hoje. Delirium, ou Delírios do Passado, é um filme de 2018, dirigido então por Denis Iliades, um filme de 1h e 30 e pouquinhos minutos. E na sua produção temos então o famoso nome de Leonardo DiCaprio, e esse filme conta a história de Tom, um rapaz que sofreu certos acidentes enquanto ele era muito pequeno, juntamente com o seu irmão, e nós vamos acompanhando na fase adulta que ele é solto de uma instituição psiquiátrica e ele está em liberdade domiciliar. Sob a visão da sua supervisora da condicional, ele é obrigado a ficar em casa e a vida dele vai se transformando à medida que ele vai recebendo então ligações misteriosas. Ele vai descobrir várias coisas do passado, principalmente que alguns mortos talvez não estejam tão mortos. Um filme que nos faz refletir bastante sobre será que nós estamos realmente a ver ou a enxergar aquilo que realmente existe, ou são meras partidas do nosso cérebro que nos fazem ver algo que realmente não está. Pequenos Delírios. Esse filme é basicamente um reflexo de que a nossa cabeça consegue nos pegar partidas muito interessantes, principalmente quando nós já temos uma certa imagem de nós próprios. Muito cuidado com aquilo que nós achamos de nós, porque a nossa mente vai refletir isso. É como se o mundo fosse um espelho e simplesmente refletisse aquilo que nós queremos enxergar de nós mesmos fora do nosso corpo. Esse filme tem uma fotografia muito interessante, apesar de que a qualidade é um pouco duvidosa. O roteiro é bem consistente, apesar de parecer confuso, mas peça a peça ele vai se encaixando, porque a ideia desse roteiro é tu ir descobrindo as coisas à medida que o Tom também vai descobrindo, já que basicamente o filme se passa pela visão do Tom mesmo, da sua vida e da forma como ele vai descobrindo os segredos e a realidade da sua família em particular. Esse filme basicamente nos mostra literalmente tudo aquilo que nós não queremos ver. Com um elenco muito interessante, apesar de ter uma atuação, vamos dizer, um pouco sutil e também um pouco desinteressante, um pouco superficial, já que as emoções são duvidosas e bem questionáveis. As expressões faciais e a forma como eles manifestam as emoções não é aquela coisa para quem está acostumado a assistir teatro, para quem está acostumado a assistir grandes atuações, grandes expressões, grandes representações. Esse não é o filme. Com um equilíbrio perfeito de pitadas de suspense, curiosidade e leves argumentos de terror, esse filme é perfeito para quem não gosta de um terror sangrento ou aquele que te faz querer se esconder embaixo dos lençóis, já que, apesar de leve, ela é uma dose perfeita para quem quer equilibrar o mistério e o terror, mas não aquele terror horror. Para esse filme eu dou uma nota de 6, pois ele tem uma boa fotografia, uma direção mediana, mas muito aceitável dentro do contexto, uma qualidade um pouco questionável, mas assistível, e ele é bastante equilibrado naquilo que ele, pelo menos, se proporciona a nos dar. Tudo mediano, porém, tudo muito bem feito, tudo simples e tudo muito conforme o filme para assistir uma única vez. Esse filme começa a nos apresentar Tom, um rapaz que esconde um grande segredo e nós não entendemos logo do princípio. Ele vai ser levado para a casa da sua família e ele descobre que o pai cometeu suicídio 5 dias antes de ele ser libertado. Mas ele tem um problema, ele não sabe basicamente discernir o que é real e as partidas que a sua mente lhe prega, já que ele precisa da medicação para isso.
com a supervisão de uma mulher que vai ser então a sua orientadora da condicional. Ele tem que ficar em casa e ele não se pode distanciar dessa casa por mais de 1 quilômetro. Ele descobre que na casa não tem nada mesmo do básico, como sopas de feijão enlatadas e a água, não tem leite, não tem sumo, não tem cereais, não tem absolutamente nada. Então ele decide basicamente encomendar. Só que as compras ficam distantes daquilo do que ele pode passar. E se a sua pulseira apitar por demasiado tempo, a polícia é acionada e ele vai para a cadeia de novo. A moça que foi levar as compras acha-lhe interessante e eles começam a trocar conversa. Apesar de ele achar ela bastante interessante, a conversa é bem rasa. Ela entra com as compras, ela ajuda ele. E depois desse dia, a vida do Tony começa a ficar um pouco estranha. Ele começa a receber chamadas anónimas que não dizem nada, são apenas ruídos. Ele não entende basicamente o que se passa. Posterior a isso, ele faz um desenho dela e ele tem que se apresentar todos os dias, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, para a chamada fotografada que ele recebe na casa. Após isso, ele começa a imaginar que viu o irmão na casa, mas ele não tem propriamente certeza. Até que, numa noite que ele não estava conseguindo dormir, ele liga então para a sua orientadora do condicional, eles vão conversando. Eles acabam de tomar uma taça de vinho e ela dá em cima dele. Só que ele não corresponde, então ela leva a medicação dele embora. E a partir disso, Tom passa a pior noite da vida dele naquela casa. Então, na manhã seguinte, ele decide ligar para aquela moça da loja e pergunta se ela conseguiria roubar medicação para ele. Ela aceita, ela vai para casa, leva a medicação e ela descobre que ele é bem esquisitinho, apesar de tudo. Quando ela encontra um retrato feito por ele, dela, na geladeira, basicamente pendurada. Eles têm uma leve conversa e ela mostra um recorte de jornal sobre uma rapariga que foi assassinada e envolve o nome dele e do irmão dele. Lembrando que por essa altura o irmão do Tom estava na casa, mas nesse momento o Tom não sabe se é uma imaginação ou se é real. O Tom acaba por contar realmente o que é que aconteceu com aquela rapariga e o que é que o irmão dele fez. E basicamente o Tom foi testemunha de um crime muito brutal quando ele era muito novo. Eles foram presos e ficaram basicamente o resto da vida. Ele não sabe o que aconteceu com o casamento dos pais, só sabe que as coisas foram se deteriorando para sempre até o momento que chegou. Só que depois disso ele não quer muita conversa com ela e ele basicamente chota ela para ir embora. Apesar dela querer reagir e querer conversar, querer, vamos dizer, apoiá-lo um pouco mais, ele não aceita muito. E ele começa uma discussão após isso com o seu irmão, porque ele não acredita que o irmão está lá realmente e acredita que é tudo fruto da imaginação dele. Ele toma medicação, ele vai dormir e no dia seguinte ele sente-se muito, muito bem. Volta a ligar para a rapariga e após isso ela diz que pode ficar na casa para que ele não fique sozinho, já que ele não está acostumado, ele está sob medicação. Enfim, só que as coisas correm mal quando o Tom descobre que na verdade o irmão dele realmente está na casa e o irmão dele é uma pequena representação, apesar de um pouco mal elaborada, de um psicopata sem empatia nenhuma, que só quer saber de dinheiro e nem que ele tiver que matar todo mundo. Ele ataca a rapariga do supermercado, porém ele desaparece, entre aspas, quando a supervisora do Tom aparece e encontra o Tom a carregar a menina do supermercado. O irmão dela aparece por trás, ele acaba por assassinar a supervisora, bater o Tom e a rapariga do supermercado, porque ele está à procura de dinheiro. Vai e volta a história, não acontece lá muita coisa, uma pequena luta do Tom com o irmão, enfim. Até que o irmão do Tom lhe atira no sótão da casa. O Tom acabou por descobrir que a mãe dele nunca foi embora e sempre esteve presa num sítio que o pai dele escondia a mãe dele. E todas aquelas chamadas que ele recebia era da mãe, porque ela teve a língua cortada, então ela não conseguia falar absolutamente nada. Então o irmão do Tom desce até o sótão com a rapariga do supermercado. Ele mata a mãe deles e começa a procurar o cofre que tem dinheiro. Numa pequena e leve tensãozinha de chantagens e pequenas ameaças, o Tom consegue abrir o cofre
Mas a partir disso começa uma luta entre o Tom e o irmão, juntamente com a rapariga do supermercado. Até que eles conseguem então sair e prender o irmão do Tom na casa, que acabou por ser inundada, já que a piscina da casa tinha várias rachaduras que davam acesso àquela casa. O Tom e a rapariga do supermercado acabam por sair de casa, mas, como eu vos contei no início desse vídeo, o Tom tinha uma pulseira e essa pulseira não lhe permitia se afastar muito de casa, mas ela acaba por afastar-se, a polícia aparece e eles são presos e basicamente o filme se encerra ali, não deixando claro se o Tom se livraria dessa situação, já que tem 3 corpos dentro da casa, ou se ele contaria tudo o que aconteceu e ele seria libertado. Mas é aquele típico final aberto que fica nos critérios, já que a mensagem já foi passada. Cuidado com o que tu vês, porque isso pode ser uma partida da mente. Acredita no cérebro, não acredita nos teus olhos. Esse filme está disponível na Netflix. Se você já viu, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se vale a pena assistir o filme. E se vocês ainda não viram esse filme, eu recomendo bastante. Lembrando que não é aquele terror extremamente pesado, então é fácil de assistir. Ele tem uma classificação de a partir de 13 anos. Então você já pode imaginar que é um filme tranquilo de assistir, pacificamente, principalmente se você não gosta daquele terror horrível, de body horror, enfim. Nos vemos no próximo vídeo e